o seu pecado te achará. Essa é a palavra que Deus trouxe para nossas vidas. O que vem e o que significa pecado? A palavra pecado, ela vem do original. A sua etimologia, que significa o texto original da palavra pecado, se fala etimologia. Diga etimologia. É a palavra que significa o original dele. Ele significa avon. A palavra avon significa pecado e outros nomes a mais. Mas o nome pecado, a sua etimologia significa errar o alvo. Diga, errar o alvo. Então pecado é errar o alvo. E Deus, Ele orienta aos descendentes, os chefes da tribo de Rubens, se eu me recordo bem também de Benjamim. O Senhor exorta eles e diz para eles que ele sentiria quando o seu pecado encontrasse ele. O nosso pecado um dia a gente encontra, assim como nós pagamos contas, boletos, sabe? A gente gera um boleto quando a gente compra no cartão de crédito. Então ele vai juntando as dívidas que você comprou no cartão de crédito. Quando chega no dia 10, o boleto chega. Ele pode não chegar via expresso ou por meio de um correio, mas ele chega hoje com uma tecnologia atual, por meio da tecnologia, pelo e-mail, e aí vai. Chega, quem sabe, o número do boleto. E quando você abre o boleto, você diz, eu gastei tudo isso. E que você vai conferir, você diz, eu gastei tudo isso. E aí você diz, eu tenho que pagar esse boleto. Caso contrário, o nome vai para o SPC e vai para o Serasa. Obviamente, indo para o SPC e para o Serasa, a pessoa fica bloqueada, o seu nome fica travado, para que ela não tenha mais crédito na praça. Trazendo isso para a Bíblia, Deus está dizendo para mim e para você. Errar o alvo, queridos, é como que a gente cometêssemos pecados e a gente se distraísse no meio da caminhada. Chega um dia que eu não sei se é o final do mês, ou final do ano, ou daqui a 10 anos. O boleto bate na sua porta. Não é por rede social, é literalmente você encontra esse boleto no seu caminho. O seu pecado traz o boleto para você pagar. Tem coisas na nossa vida que a gente, queridos, não vai pagar ele literalmente na hora, mas depois vem o preço daquele boleto. Alguém está conseguindo me entender nessa noite? Então o pecado é errar o alvo. E quantos de nós temos na nossa caminhada, erramos o alvo? Deus traz alguma advertência acerca do pecado. Para Caim, ele disse que o pecado jaz à porta. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Ele diz para Caim que o pecado jaz à porta. Então Deus está dizendo, você decide pecar ou não. Para Caim, Deus disse para ele, o pecado jaz à porta. Para a igreja, o Senhor está apontando nesses últimos dias e dizendo, o pecado jaz à porta. Aleluia. Quem achou comigo, leia, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Eu quero ler com os irmãos, todos juntos. Leiam, vou estar lendo, você vai estar acompanhando. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Não aceitará aceitação para ti. É uma pergunta. E se não fizeres bem, o pecado. Então para Caim, o pecado estava onde? A porta. Continue comigo, por favor. O que é que ele diz o texto? E para ti será o seu desejo. Para ti será o seu desejo. Ele disse que você deve o quê? Sobre ele dominarás. Você deve dominar. Então o pecado vai estar à porta todo dia. O cartão de crédito do diabo é a oferta do pecado. Você não entendeu ainda. O cartão de crédito de Satanás é a oferta do pecado. O camarada tem um cartão de crédito, e esse cartão de crédito foi inserido na sua genealogia. Nós não estávamos com Adão,
nós estávamos em Adão pela Gênesis. Nós não estávamos com Adão porque não estávamos do lado dele, mas nós estávamos na genética de Adão. Quando Adão e Eva pecou, nós estávamos com ele. E alguém chega a dizer: se eu fosse Adão, eu não pecaria. Pois é, você, se estivesse em Adão, fazia a mesma coisa que ele e Eva fez. Por quê? Porque nós estávamos lá na genética de Adão. Dali veio o cartão de crédito de Satanás para a humanidade. Que cartão de crédito é esse? Esse cartão de crédito abriu a legalidade para Caim. Sentiu inveja do seu irmão, e pela inveja que ele sente do seu irmão, as escrituras sagradas diz que Caim nutriu no seu coração essa inveja. E o Senhor, olhando para ele, desce na terra e vem em direção a ele e diz para ele: olha, o seu pecado está às portas. O pecado jaz à porta, ou seja, a porta está aberta, o cartão de crédito está aí na sua genética. Agora tem um problema. O segredo para você vencer é você pensar na decisão que você vai tomar. E ele disse: essa decisão é você quem tem que tomar, é você quem tem que dominar esse cartão de crédito. Está aí. Eu preciso crucificar ele para vencer. Eu preciso olhar para ele. Ele vai ter que se apresentar para mim e para você todo dia. Ele vai se apresentar toda hora, em um pensamento, em uma rede social, em uma oferta de outdoor. É alguma coisa o diabo vai projetar. É alguém que falou mal de você para você ter ira. É uma calúnia contra a sua vida. O cartão de crédito está aí. O diabo vai colocando o cartão de crédito. Pessoas que gastam crédito e extrapolam até o crédito, vai fazer todos os cartões, estourando todos. O pecado jaz à porta, mas você tem que olhar para ele e dominar ele. Por quê? Porque um dia você vai ter que encontrar com aquele boleto do pecado. Meu Deus. O teu pecado, ele vai te encontrar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o teu pecado, ele vai te achar. Ele vai te encontrar. Então Deus chega e diz para ele: o seu pecado jaz. É como que o Senhor mostrasse para ele, dizendo: você que aceita pecar ou não, então o seu pecado está na porta. Tiago capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Então, primeira instância do pecado é que ele está à porta. Todos os dias nós seremos provados, tentados com alguma coisa. Tiago, lá no finalzinho, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Todo dia nós teremos uma proposta. Todos os dias nós teremos e veremos o cartão de crédito do diabo. É um crédito que destrói o camarada. E quando o boleto chega para ele, chega acabando com tudo. Por quê? Um dia ele vai ter que encontrar esse pecado. E Tiago chega a explicar como, figuramente falando, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha o que ele diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz assim: mas que cada um é tentado, olha só o que ele diz: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, concupiscência, perdão. Depois, havendo a concupiscência concebido, o que é que acontece aqui? Ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte. O pecado sendo consumado, ele gera a morte. Então Tiago está dizendo que cada um de nós é atraído e engodado pela nossa concupiscência. A concupiscência, eu trago a ilustração dela como uma abstinência às drogas. Sabe alguém que está com abstinência? Esta pessoa, ela, quando chega no período em que ela tenta parar, o seu corpo treme,
a sua cabeça dá uma reviravolta, o corpo todo inclina para aquilo, ela vai ter que vencer. Então a concupiscência é um desejo descontrolado. Então ele diz que cada um é tentado pelo seu desejo. Diga, o diabo vai tentar você pelos seus desejos. Que desejos são esses? Toque na pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o diabo vai tentar você pelos seus desejos. Então cada um de nós temos um desejo, e quem disser que não tem pecado, a Bíblia diz que é mentiroso. Queridos, porque todos nós pecamos, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então existem desejos em nós que eles precisam ser visualizados. A gente precisa enxergar ele. Deus mostrou para Caim, mas Caim não quis ver. O pecado está ali, está na porta. Você precisa dominar os seus desejos, você precisa ter domínio sobre ele. Então Deus nos desperta aqui dizendo que os nossos desejos, eles provocam a concupiscência. Ou seja, tem desejos em nós que eles precisam ser crucificados, eles precisam ser levados à cruz, eles precisam ser levados aos pés de Jesus. Tem pessoas que passam a sua vida inteira almejando, queridos, homens que nasceram por causa dos seus hormônios que foram injetados pelas químicas, pelos agrotóxicos e portanto químicas, que tem uma baixa no seu hormônio, na progesterona, e por causa disso a sua mãe já no útero, segundo alguns estudiosos, eu estudei isso com um dos médicos conceituado no Brasil e fora, e as mães até grávidas foram dando baixas nessa química no corpo da criança. De repente a criança nasce com 3G. Alguém diz: eu falei, tem um jeito de menina. Não, ali são químicas no corpo daquela criança, que ela já nasceu em ausência, então ela tem aquele 3G. Aí alguém diz: não, já nasceu assim. O inimigo aproveita aquilo para investir. E o que acontece? Aquela pessoa entrega a sua vida para Deus, depois de passar uma vida, quem sabe, lá fora, provando, servindo o diabo de outra forma. Deveria amar a mulher, mas aí eles viram para querer gostar de homem, e mulheres querer gostar de mulher, e se converte ao Senhor. Essa pessoa, queridos, entra, quem sabe, no momento de conflito, porque o seu desejo, na hora, ele vai ativar, a pessoa vai sentir tentações, e o que ela tem que fazer? Ela precisa crucificar a sua carne, ela precisa queimar a sua carne. Ou seja, vai ter pessoas que vai ter que lutar a vida inteira, por causa daquele pecado que está esticando ela. Então ele diz: se eu dou espaço para a minha concupiscência, ou para o prazer, quem sabe seja para a promiscuidade, para a prostituição, para as drogas, para uma área de promíscuo e moral, o meu desejo, quando eu coloco ele em prática, ele vai dominar, ou seja, engolado pela sua própria concupiscência. São desejos incontroláveis que há no homem. Ou seja, ele diz: depois, havendo a concupiscência concebido, ele dá luz ao pecado. Ou seja, quanto mais eu alimento os meus pecados, uma hora eu vou dar luz a ele. Quanto mais eu vou alimentando, se uma pessoa tem o hábito de ver pornografia nas redes sociais, ela está alimentando um desejo carnal. Esse desejo carnal, que a Bíblia chama de pecado, ele vai sendo alimentado, e uma hora ele vai achar uma oportunidade, ou vai buscar a oportunidade, ele vai dar a luz ao, vai nascer a criança do pecado, e ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, aí a pessoa deu a luz, ele vai e pratica, consumou, ele vai acontecer o quê? Morte. Vai ter uma morte em 3 aspectos: a morte espiritual, a morte física, né? E essa morte física, ela é uma morte eterna, e a morte moral. Diga morte espiritual, diga morte moral, e morte espiritual, e morte eterna, que é a física. Então, morte moral, ela morre. Morte espiritual, moralmente ela perde a moral, depois ela morre espiritualmente, porque perde a ligação com a sala do trono, perde a fiação. Depois ela entra na morte eterna, se não se arrepender.
Aí ela vai para a eternidade e diz: um dia eu conheci o Senhor. E conscientemente, porque nós somos seres sociais, e a nossa consciência ela não some quando passamos para a eternidade. A pessoa lembra, eu falei aqui no livro de Lucas capítulo 16, que quando o camarada estava no inferno, ele lembrou, ou seja, a consciência dele, ele lembrou das pessoas, ele lembrou das coisas que ele tinha. Então a pessoa passa para a eternidade e a sua consciência vai dizer para ela: você está aqui por causa disso, o seu pecado vai te encontrar um dia. Vocês estão ouvindo? Diga: o meu pecado, ele vai me encontrar. Eu preciso estar preparado. Abra sua Bíblia em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Volta mais um pouco aí. Tem uma passagem em Gálatas. Eu estava pensando nela em casa. O capítulo. Aqui está. Gálatas 22. Ali fala da obra da carne. Eu quero Gálatas 6, versículo 7, versículo 8. 6, versículo 7, versículo 8. O seu pecado te encontrará. Ele diz assim, ó: não erreis. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Ele diz: e o que, instruindo na palavra, reparta todos com seus bens com aquele que instrui. O verso 7 ele diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, porque o que semeia na sua carne, porque o que semeia na sua carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito fará a vida eterna. Então o que semeia na sua carne se fará a corrupção. O pecado, quando encontra uma pessoa que semeia na carne, ela vai colher corrupção. Vocês estão vendo? E essa corrupção vai confrontar a ela. Eu quero que você pare por um minuto e pense com você: quais são os pecados que eu preciso confessar diante de Deus? E quais são os desejos carnais, as concupiscências que eu não tenho tido controle na minha vida? Agora é a hora de você começar a parar para pensar. Porque quando o pecado encontra uma pessoa, ele vai semear. Diga: ele vai semear. Aqui o apóstolo Paulo fala de uma corrupção. Ele vai semear alguma coisa. E a semeadura, ela só tem 3 estágios. Diga: 3 estágios. Foi exatamente assim que veio na minha cabeça enquanto eu estava orando no quarto. Ela tem 3 estágios. O primeiro, eu vou ler com você no capítulo 13 do livro de Mateus. Jesus ensina aos discípulos, no capítulo 13 de Mateus, ele ensina aos discípulos, no versículo 3 até o versículo 9, ela só tem 3 estágios. E o primeiro estágio é o estágio da semeadura. O segundo estágio é o estágio da espera. O terceiro estágio é o estágio da colheita. O primeiro estágio é o estágio da semeadura. O segundo estágio é o da espera, ou seja, a pessoa vai esperando e ela vai regando aquilo que ela semeou. O terceiro estágio é o estágio da colheita. Diga: primeiro estágio, estágio da semeadura. Diga: segundo estágio, diga, da espera, aonde eu estou regando aquilo que eu semeei. Diga: o terceiro estágio é o estágio da colheita. Diga: no estágio da colheita, o seu pecado te encontra. Daqui a pouco eu entro na palavra. Deixa eu só, vamos dar uma pincelada na lateral. Não? Daqui a pouco eu entro. Vamos lá no versículo 3. Jesus fala de algumas colheitas, de semeadura e colheita. Ele já diz logo acerca da onde o camarada semeou. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Mateus capítulo 13, versículo 3 até o 9. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu ao quê?
Toque na pessoa que está ao teu lado. Diga para ela: você é o semeador. Você é o semeador. Diga: você semeia na terra, no mundo espiritual, na sua vida e na vida de alguém. Você semeia na terra, você semeia na sua vida espiritual, você semeia na vida de alguém, você semeia na sua própria vida. Que tipo de semeadura você está semeando ou semeou hoje? Vale a pena a gente parar para pensar nisso. E ele diz, verso 4: e quando semeava, uma parte da semente caiu. Uma parte da semente caiu. A semeadura, a gente é assim. A gente vai semear e parte da semente nossa cai. A gente passa desapercebido. Isso aqui é o camarada que vive desapercebido. Ele vai em uma função, ele tem uma direção. Ela tem uma direção, Deus chamou para algo, mas pega a semente e no meio da caminhada cai. E não se apercebe que caiu para voltar para pegar. Você é esse semeador. A palavra aqui é semente. Só que eu estou usando de forma figurativa também uma parábola. Eu e você como semeador de forma literal nessa parábola. Nós pegamos sementes. Temos a semente da palavra que está sendo germinada, disseminada em nossas vidas. Mas quando saímos lá fora, ela cai. Vocês estão vendo? A semente que estava na mão do semeador, ele não fez um bom proveito da semente. Por quê? Porque quem pode me dizer? Porque o quê? Ele não teve cuidado. Ele não teve cuidado da semente, da responsabilidade de ir para semear. E detalhe, ele não se apercebeu que caiu e não voltou. Se ele voltasse para reparar aquele erro na queda da semente, ela não ficaria no meio do caminho. Vocês estão vendo? E olha só o que Jesus disse, verso 4: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e viram as aves e comeram. As aves representam as aves de rapinas, o diabo. Eles vão lá e comeram. O diabo pegou aquilo que nós semeamos, aquilo que nós somos relapsos, aquilo que nós semeamos por meio das redes sociais. Ele pega aquilo, ele come. Vocês estão vendo? Semente é para lançar na terra, e é o quê? E é o quê? No oculto, o diabo está pegando a semente do pecado, esconde. A gente vai regando pensando que nada está acontecendo. Daqui a pouco, quando a gente vê a árvore está grande, e a gente se encontra com o pecado. E quando a gente se encontra com ele, ele nos acha, e não tem mais como a gente tentar fugir dele, porque a gente será confrontado com o nosso pecado. Alguém está ouvindo isso? Tem pessoas que são cristãs, mas andam xingando. A semente caiu, o diabo pegou na palavra. Tem pessoas que são cristãs, mas andam mentindo. A semente caiu no meio do caminho. Jesus disse que a porta é larga, mas estreito e apertado é o caminho. É no caminho que a gente deixa cair alguma coisa. É no caminho que a gente cai às vezes. E a gente esquece de voltar para reparar o que nós fizemos. É no caminho que Deus está dizendo: volte, repare, conserte. Enquanto há tempo, é no caminho. Eu sinto o peso da responsabilidade desta palavra, porque será no caminho que encontraremos os nossos pecados. Às vezes encontro pessoas dizendo: pastor, olhe para mim que eu estou na prova. Aí quando eu vou orar, meu coração esfria, parece que eu não consigo orar. E aí que está a resposta. É no caminho que a pessoa está encontrando o seu pecado, e é com ela em Deus. Você pode clamar, gritar. Alguém já falou com o Márcio agora de noite, mandou mensagem: ore por mim, eu estou fazendo esse clame com o pastor. Quando eu dou pensando que eu fui orar, eu não consegui orar pela pessoa. É no caminho que Deus vai encontrar a pessoa. É no caminho, queridos, que o pecado vai encontrar ela. É no caminho que ela vai encontrar ou uma árvore gigante, ou uma árvore em crescimento, ou no meio do caminho ele pode ser barrado com seus próprios pecados.
nada está encoberto. Está coberto que não seja descoberto um dia. É no caminho que será descoberto os nossos pecados. Vocês estão vendo? Parece que é um silêncio geral, só o ventilador. Esse é um momento importante porque você está ruminando a palavra, como diz o pastor. Diga para a pessoa que está do lado, é no caminho que você vai encontrar o que você deixou cair no caminho. A semente que você deixou cair no caminho. Bata no seu peito e diga, é no caminho que eu vou ter que encontrar. Ninguém tem como escapar disso aqui, porque a palavra é de Deus. Vocês estão ouvindo? É no caminho. Deixa eu adiantar mais um pouco. Verso 5. E outra parte caiu aonde? Caiu no pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. No caminho, nós deixamos cair um lugar que não é para cair. Você já viu árvore crescer em cima de pedra? Só se for um milagre. E nós queremos semear em pedra. No caminho caem coisas nas pedras. Mas tudo aquilo que cai na pedra, quando ela tenta crescer, porque tem até alguma planta ali, ou seja, uma terra, quando chove e esquenta, a intensidade do sol faz morrer aquilo que plantamos. Ou seja, os pecados que nós cometemos, que serão revelados pelo sol, ele vai nos levar a serem provados, para que a gente seja provados. Deixa eu adiantar. Verso 7. E caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Caiu entre. Você está ouvindo aqui? Ele não jogou, caiu. Essa é uma atitude de quem está disperso. Ele não jogou, falou, vou plantar aqui. Não. Inconscientemente caiu. Não sentiu falta. Quantas coisas temos deixado cair no meio dos espinhos. E a gente quer que Deus responda. Mas Deus, eu fiz a obra. Mas Deus, eu preguei. Mas Deus, eu ganhei almas. Deus, eu abri igreja. Deus, eu estou curando os enfermos. Deus, eu estou operando. Deus, eu estou fazendo isso e aquilo. Caiu entre os espinhos. A gente nunca quer parar para consertar a nossa vida. Tem pessoas que vêm para a igreja e não deixam de fumar. Já falei aqui, tem uma irmã que congregava com a gente e estava tudo bem, tudo muito bem. Aí eu ministro essa palavra sempre de conselho quando Deus me dá graça. E eu falei, tem crente que fuma e tal, e meti a madeira para dentro. Aí eu chegou e disse, eu vou congregar, mas não. O pastor disse que eu fumo, só porque eu fumo um pouquinho de vez em quando, há muitos anos, não vou largar nunca. E foi congregar em outro lugar, depois vou estar lá. Ninguém diz nada, ninguém tocou na ferida dela. Aí depois alguém chamou o Márcio e falou, foi missionário. Ela me disse, eu não sabia que ela estava fumando. É o problema dela, é agora com Deus. Ela preferiu sair da igreja e ir para outro lugar, mas não consertou o altar dela. Ela prefere ir para o inferno. Aí fica clamando, Deus, salve meu filho, salve meu filho. Aí quando foi um dia eu passei na porta da delegacia, por isso aprendeu o filho dela, estava lá, ele disse, pastor, gritou para mim assim, diga à minha mãe que eu estou aqui. E ela estava fazendo campanha por eles, está comigo? Pronto, foi mesmo, tu estava comigo um dia. Não deixa eu mentir, ele estava comigo um dia, não foi isso? Diga à minha mãe que eu estou aqui. Eu falei, a mãe está desconcertada. Ela vim para aqui passar vergonha. Vocês estão ouvindo? Aí está na campanha para Deus libertar o filho. Ela quer semear, ela quer que Deus dê fruto na vida dela, mas só tem espinhos. Aí vem um filho preso, daqui a pouco vem da luta. Eu falei, como é que essa mãe vai vir? Tá? Eu pensei, essa você não quer nem congregar na igreja, tá? Porque ela era fumante mesmo e acabou. Então tem pessoas que elas preferem continuar no erro, mas não deixam Deus tomar a direção da vida dela, para que elas sejam diferentes daquilo que ela tem sido. E aí o que acontece? A semente cai aonde? Os espinhos. Agora preste bem atenção nisso aqui. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 70 e outra 30. Quem tem ouvidos ouça.
Isso aqui é a semeadura, em vários aspectos. Caiu na terra no meio do caminho, caiu nos pedregais, caiu nos espinhos, mas caiu na boa terra. Aonde é que nós temos semeado? Qual tipo de colheita que nós queremos? Aonde temos semeado? Aonde é que tem caído a nossa semente? Será que no mundo espiritual ela fica oculta nas trevas? O diabo faz a pessoa pensar que nada está acontecendo, daqui a pouco explode. Você viu o camarada, estava lá em Dias d'Ávila, homossexual, com um cara que diz que é bispo de uma igreja, os dois juntos, matou a mulher, aí escancarou no mundo, o pecado estava oculto. A mulher descobriu pelo celular que ele era homossexual, o pecado estava oculto, e quando ela descobriu, o pecado encontrou ele. E quando encontrou ele, ele não teve como consertar o erro dele, não foi humilde para buscar o Senhor. O que foi que ele fez? Vamos dar um jeito. Qual jeito? O jeito mais fácil é tirar a vida. Foi lá e matou a mulher. Aí a investigação começou a ver, começou a fazer a leitura neurolinguística, não verbal dele. As expressões dele mostravam que ele estava seco, que ele não estava, ele usou até a filha para ir para as redes sociais, mas agora está preso ele e o outro que disse que era bispo, está todos os dois presos. O pecado encontrou ele. O camarada estava na ilha, presidente de um ministério chamado Pentecostal Desafiel, na Bahia, e ele estava com a pistola na cintura, andando de moto. Alguém desconfiou que aquele homem estava andando de moto, chamou a polícia. A polícia, quando foi averiguar ele, estava com a pistola. Que é ele, o bispo de um presidente de um ministério. Para que ele estaria com a cintura agora? Em Itaparica, essa semana. O pecado encontra, o camarada pode se esconder, a pensar que está se escondendo a vida inteira. Mas um dia o pecado vai achar a mim e você. Vocês estão ouvindo? Amém. Um dia ele vai nos achar. A primeira questão aqui é a semeadura. Ou nós decidimos, se uma planta dessa, um pé de coqueiro, quando ele cresce, ele fica gigante. Um pé de coqueiro, uma vez, na lateral da casa da minha mãe, ela fez, cavou um tanque, que a gente caía nesse tanque quando estava no verão, que ela ia trabalhar e fazia de cima, porque é fundo. E quando ela chegava, a gente tomava uma coça. Então a gente gostava desse tanque. Era aquele tanque abastecia e ainda ajuda muitos vizinhos quando falta água. Ela cavou, só que ela fez no muro, que estava para o lado da casa da vizinha. E ali a vizinha tinha um pé de coqueiro gigantesco. As raízes foi tão profunda que detonou o tanque da minha mãe, que caiu para o outro lado, derrubou tudo. E para matar essa raiz foi tanta coisa, queridos, que fizeram. Porque mataram, conseguiram arrancar até o coqueiro, as raízes eram profundas. Mas se aquele coqueiro, antes de crescer, pequenininho, arrancasse ele com raiz, deixaria marcas. Mas não ficaria como a marca que ficou quando arrancou ele pela raiz. Cortaram o óleo do pé de coqueiro, saíram detonando ele, as raízes dele, jogaram cimento e pronto. Mas ficou uma broca grande, teve que tapar aquele lugar. Assim mesmo é a nossa semeadura. A gente precisa entender que o que nós semeamos precisa ser arrancado o mais rápido possível. Caso contrário, a gente vai estar regando ele inconscientemente. Alguém está entendendo? A gente vai estar regando o pecado. A gente vai estar alimentando ele. Por quê? Porque ninguém está vendo. Por quê? Porque ninguém viu. Por quê? Mas Deus tem os seus olhos como chamas de fogo. Ele está direcionando naqueles que servem a Ele. Ele contempla os maus, os bons, os justos e injustos. Ele contempla os fiéis, os infiéis. Ele contempla aqueles que são sinceros e verdadeiros e aqueles que são falsos e corruptos. Ele contempla, Ele olha para dentro de nós. Agora é a hora de colocar a mão e arrancar. Caso contrário, nós vamos estar regando esse pecado. Inconscientemente a gente vai alimentando. E cada vez que a gente vai alimentando, a gente vai jogando água, a gente vai regando. Aquele pecado vira um pecado de estimação. Por quê? Porque a gente vai realizando, a gente vai tentando encobrir, a pessoa vai tentando guardar para ninguém ver, mas ele está crescendo. Uma hora ele vai destruir alguma coisa, ou vai roubar o tanque da minha mãe que ela fez, ou vai arrebentar com alguma casa, alguém vai ver a raiz e vai dizer: tem pecado ali, ele um dia tem que nos encontrar. Isso é muito forte.
precisa parar para fazer uma autoavaliação. O segundo aspecto do pecado na semeadura é que a gente ou rega ou arranca ele. O terceiro é que se a gente não arrancar ele vai crescer. Vocês estão vendo? Uma hora ele vai aparecer, uma hora ele vai se despontar, uma hora você olha para a Bíblia e você vê que a serpente que derrubou Adão e Eva era uma serpente. Quando você vai no capítulo 12 de Apocalipse, já é um dragão, foi alimentado pelo pecado dos homens até Apocalipse. E um dragão com 7 chifres. Você vê que Gênesis, o diabo dá uma característica dali de serpente, mas em Apocalipse ele já é um dragão. E a Bíblia diz, a antiga serpente, está escrito assim em Apocalipse. O dragão, a antiga serpente. Por quê? A serpente cresceu e se alimentou de quê? Dos pecados dos homens. Os nossos pecados. Ele vai alimentando a ex-serpente, que agora é o dragão. Ele vai alimentando. Os nossos pecados, um dia, eles serão encontrados por nós. Alguém está me ouvindo? Qual é a planta? Qual é a semeadura que temos feito? Qual é a colheita que temos liberado? O que nós temos feito com os nossos pecados? O Senhor está nos chamando no capítulo 7 de Romanos, está na lição dele. Eu coloquei aqui. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 25. Olha só que o apóstolo Paulo ensina a igreja. Romanos capítulo 7, versículo 14. Anote isso aí. Também está no relógio está rolando. A mente é parada. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de Atos vem Romanos. Capítulo 7, versículo 14 ao 25. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que não faço, isso não faço, mas o que aborreço, isso é o que faço. E se faço o que eu não quero, consisto com a minha lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o que? O pecado que habita em mim. Ou seja, a pessoa tem hora que ela é dominada pelo pecado. Quando ela perde a força espiritual, o pecado passa a dominar ela. Então ela diz, o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, é isso que faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Os nossos membros estão batalhando contra a lei do nosso entendimento, irmãos. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O verso 25, alguém lê bem alto para mim. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sigo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas eu sigo com entendimento a lei de Deus. Eu preciso ter o que? Entendi. Eu preciso ter entendimento. O que é que eu devo fazer? A única maneira de escapar das minhas consequências do pecado é ser perdoado dos meus pecados por Deus pela fé na morte de Jesus. Epa, deixa eu te explicar uma coisa. E na ressurreição de Jesus, lá para Romanos capítulo 10, versículo 9, até o versículo 9 até o versículo 11. Eu serei perdoado pelo Senhor, mas não implica que eu não vou colher aquilo que eu semeei. Porque tudo que o homem semear na carne, ele vai colher, queridos. Não tem para que colher. Mas quando eu começo a buscar o Senhor, Deus, Ele perdoa os meus pecados e joga no mar do
mas a consequência dele, a minha carne vai sofrer. Vocês estão vendo? Eu peço perdão, eu me arrependo, mas a minha carne vai ter consequências. Não tem respaldo na Bíblia para dizer que não terá consequências. Agora eu preciso suportar essas consequências, vencer ela, porque ela não será tribulação para mim. Ela é consequências das minhas escolhas. Eu vi a porta aberta e desejei entrar. Coloquei o quê? Desejo, entrei por ela. Eu entrei pela porta e não busquei domínio. Foi eu que tenho que ser responsável pelas minhas atitudes. Eu que tenho que ser responsável por aquilo que cometi. Mas aqui existe um escape para que a gente vença o pecado e para que a gente seja perdoado dele. Capítulo de número 10, versículo 9 a seguir. Vamos lá, que achou? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê. Continue. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está vendo? Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 2, e depois o versículo 9. É o que ele diz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 2. Ele diz que Jesus, vamos ler o verso 1, verso 2 da primeira Epístola de João, depois o verso 9. Olha o que ele diz. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevi, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um para com quem é ele? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Então ele diz: não peque. Mas se você pecar, nós temos que recorrer ao advogado. Agora Jesus é advogado. No dia do juízo ele será juiz para com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo justo. Agora ele diz que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de quem? Do mundo. Versículo 9, ele diz: aquele que diz que está na luz aborrece seu irmão. Até agora, aquele que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está, e nele não há escândalos. Versículo 14 do mesmo capítulo, 14 e 15. O pecado que muitas das vezes nós cometemos é porque os nossos olhos almejam as coisas do mundo. E esses pecados, quando eu almejo as coisas do mundo e quero trazer para dentro do meu coração, eu me torno inimigo de Deus. Todo pecado, ele me faz me tornar inimigo de Deus. O mundo, as coisas do mundo, se eu amo elas, capítulo 14, 15, que é que ele diz? Eu vos escrevi, pais, porque conheces aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, filhos, ou jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós. Já venceste o maligno. Verso 15. Não ameis o mundo, o conselho dos pais e dos filhos, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é o quê? Verso 17. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Caim, o pecado, quando encontrou ele, Deus desceu na terra e o sangue do seu irmão cobrou justiça. Quando o sangue
de Abel cobrou justiça diante de Deus, escorrendo ali. Deus desceu, trouxe a marca para Caim, e Caim saiu, como a Bíblia diz, como vagabundo sobre a terra. Queridos, quando o pecado de Davi encontrou a ele, aleluia, a geração de Davi foi impactada pelo seu pecado. Por quê? Porque Davi recebeu a palavra. Davi não era para cantar os homens do exército, porque o exército não era dele. Davi não era para se apossar da mulher, do seu servo, do seu guerreiro. Ele não era para matar aquele homem. Ele comete o adultério e o homicídio. Davi, queridos, quando o pecado encontra ele, o profeta vai até ele e diz: a espada não vai sair da sua casa. Lá na frente agora, o irmão tira a vida do irmão. Depois houve, queridos, estupro no meio da família. Houve uma série de problemas, ou seja, incesto no meio da família. Consequentemente, Davi pagou o preço por causa do seu pecado. Quando o pecado encontrou a ele, ele não foi digno de construir um templo, porque Deus transferiu para o seu filho. Ele poderia ter tido o privilégio de construir um templo, mas não só por ter derramado tanto sangue, mas porque o seu pecado encontrou a ele. O rei Josafá, no capítulo 20, decidiu ir para uma guerra. No capítulo 20 de Crônicas, decidiu ir para uma guerra, queridos, que Deus não estava no negócio com Acabe. Ele troca as vestes, e quando chega lá, a espada, a flecha transpassa, mata Acabe. Ele volta desesperado, porque ele pediu a Deus uma resposta, e os falsos profetas de Acabe disse para ir à guerra. Então ele disse: tem mais algum profeta? E o profeta Mical tomou o queixo, porque diz a verdade, disse que o rei ia morrer naquela guerra. O pecado dele, queridos, encontra ele. Quando ele volta para casa, triste, angustiado, o rei Josafá, quando ele olha, ele percebe que uma multidão do povo do Monte Seir, o povo, queridos, que estava naqueles montes, se reuniram como a areia do mar. Quando o pecado decidiu encontrar o rei Josafá, ele veio para destruir, ele veio para triturar Josafá. Os soldados de Josafá não chegavam nem ao terço dos soldados que vinham contra ele. O pecado de Josafá encontra ele, e quando ele vê, quem sabe na mente dele, ele diz: todo Israel vai sofrer por minha causa, todo Israel vai padecer por causa de mim, todo Israel vai perecer porque eu pequei. Naquele momento, Deus abre uma porta de escape. Primeiro, Deus permite a colheita para ele ver. Segundo, Deus permite que ele comece a semear no mundo espiritual. O rei Josafá começa a clamar a Deus, entra em um jejum diante do Senhor. Ele começa a buscar a Deus. Deus levanta o profeta Azarias, que estava ali, e começa a profetizar para ele, dizendo: você vai descer como exército, mas você não vai com armas. As suas armas agora serão armas de louvor, de adoração. Deixa eu abrir um parêntese. Se você cometeu algo diante do Senhor, é hora de você se voltar para louvar, para adorar, para agradecer o Senhor. O louvor é uma arma tremenda no mundo espiritual. Enquanto ele desce para o deserto de Tecoa, que eles começam a adorar o Senhor, os seus inimigos se entenderam que os inimigos dele eram eles mesmos, e todos morreram naquele campo de batalha. A resposta para vencer o pecado que está nos encontrando é nos render em jejum diante de Deus, é rasgar o coração para ouvir a Deus, é buscar direcionamento do Senhor para as nossas vidas. O rei Josafá recebeu a resposta de Deus ali no deserto de Tecoa. O Senhor quer trazer respostas para a igreja nesses últimos dias, mas o caminho da resposta é: se arrependa dos seus pecados, porque Ele te achará. Te coloque em pé nesta noite. Oh, Ravando que va sobre derramando. Eu não ouvi glória a Deus ainda. Obedece, amando, como a da
Quando o pecado do rei Acabe